Oi meninas, mulheres lindas e maravilhosas. Bom, eu prometi que essa semana a gente ia falar de um tema super mega importante. Para isso eu vim aqui na sala de aula e desenhei uma menininha para a gente entender como funciona esse processo aí culposo, essa mania da gente se culpar por tudo e qual é o grande problema, o que isso causa na nossa vida. Bom, antes de começar, eu já vou dizer que tipo de culpa que a gente vai falar. A gente vai falar daquela culpa de pessoas boas, culpa, esse sentimento que atrasa a nossa vida, mas de pessoas como nós. Eu não estou dizendo a culpa no direito, né? Se a gente estivesse julgando alguém que cometeu um ato culposo, é diferente. Não é dessa culpa que eu estou falando, sobre matar, roubar, sobre judiar das pessoas. Não é essa culpa. A culpa que eu vou falar aqui é aquela culpa que a gente guarda como se fosse uma emoção, um sentimento muito bom que a gente precisasse guardar, que na verdade só atrapalha a gente. Essa culpa que eu estou dizendo aqui, a culpa das pessoas boas, principalmente das mulheres, aquela que a religião colocou, que a sociedade coloca, que os pais, os professores, mas principalmente religião, né? Tem muito disso, a mulher fica no cantinho dela, ou então a mãe fica assim, não filho, deixa o seu irmãozinho, coitado. Então a gente sempre tem aquela coisa do outro que é coitado, do outro que é indefeso, do outro que precisa mais do que a gente, e aí a gente vai guardando um sentimento de culpa que se multiplica dentro do nosso coração. E aí chega um momento que sabe o que acontece? Começa a impedir das coisas boas chegarem pra gente. E por que eu desenhei essa garotinha aqui? Para explicar sobre energia, sobre aquilo que a gente sabe fazer, que é trazer o reiki, trazer coisas boas, né? A gente faz um monte de planos e quando está quase alcançando, acontece alguma coisa, que aí a gente vai para a autossabotagem. Por que a gente faz isso com a gente? Por que a gente desiste no meio do caminho? Medo? Pode ser. A gente ainda vai falar do medo. Mas culpa tá ali. Às vezes é medo de se sentir culpado. Gente, eu vou ligar o ar-condicionado, vai fazer um pouquinho de barulho. Mas é que realmente, sem ar-condicionado... Nossa, eu já comecei a suar. Daqui a pouco eu vou estar derretendo aqui. Então, vamos falar sobre essa culpa que mantém a gente... travado, e a gente não quer ficar travada. A gente está mudando os nossos hábitos, a gente está trazendo mais estudo para a nossa vida, leitura. Eu estou adorando o nosso grupo, gente. Nossa, a gente está trazendo mais movimento, mais atenção, mais carinho, mais respeito. Mas aí não vai adiantar nada se a gente tiver uma culpa desse tamanho de sair do lugar, de sobressair aos irmãos que talvez se deram bem na vida, ou o próprio marido, talvez abaixo, né? Quando a gente fala a palavra marido, a gente lembra que tem um marido por perto. Às vezes o marido não conseguiu aquele sucesso que ele queria tanto, às vezes a irmã, ou aquela grande amiga, ou a sua mãe. Nossa, gente, a gente vê tanto isso em constelação familiar. Honrar os pais que não conseguiram dinheiro, honrar os pais que não tiveram uma vida boa. E essa coisa de honra aqui, honra ali, é um pesadelo. E quando a gente fala, por exemplo, na constelação familiar sobre honrar os pais, o que a gente sente nessa hora? Culpa. Aquela pessoa que você ama, que não se deu bem na vida, que você queria ter feito alguma coisa e agora você não pode mais porque não dá tempo, de repente a pessoa já se foi. E aí tem sempre aquela coisinha, uma mistura de desejo e angústia. Eu desejo algo, mas eu sinto uma angústia, só que você não tem explicação, isso não é falado. Esse que é o problema. Isso não fica claro pra gente. Você não tem aquela clareza, eu não estou seguindo o meu projeto de vida porque eu tenho culpa de conseguir as coisas. Não, é só uma angustiazinha que faz com que você coloque o pé no freio. Nossa, eu posso fazer acontecer, mas uma hora pode ser medo, uma hora, a gente vai falar ainda sobre esse tema mais pra frente.
Mas ainda antes do medo, o que mais atormenta, o que mais atrapalha nesse caminho de construir o nosso amor próprio, o que mais atrapalha é a culpa. Porque vamos colocar que o amor próprio, por isso que eu desenhei aqui, que o amor próprio, ele está aqui, ó, segundo chakra. Aqui é o amor por nós. Eu me amando. Então esse amor voltando para mim. Eu fazendo coisas, eu desejando coisas aqui no segundo chakra, eu estou colocando a mão aqui no umbigo, sabe? Abaixo do umbigo, que é o segundo chakra, né? Eu pensando em coisas que vão me beneficiar, que vão trazer mais alegria para a minha vida, que vão trazer mais coisas boas, mais satisfação, mais realização. Eu vou fazer alguma coisa do meu trabalho e aquilo vai ser bom para mim. Eu vou fazer alguma coisa na minha vida, no meu dia, mas que é bom para mim, porque eu estou pensando em mim, sabe? Eu vou fazer algo com muito carinho que vai beneficiar a mim. E aí, eu posso ter coisas aqui, ó, lembra do nosso sétimo chakra? Então a gente tem o nosso sétimo chakra aqui. Todo mundo que está no grupo, eu imagino que viu já alguma aula sobre chakras. Tem o nosso sexto chakra, o nosso quinto chakra, o nosso quarto chakra, que é do outro, que essa semana nós estamos fazendo muito reiki aqui, ó, segundo e quarto chakra. É proposital? É, por quê? Porque nós vamos trabalhar a culpa. E a culpa, normalmente, é algo que está aqui no coração, é essa angústia que a gente sente de ter algo que o outro não tem, de alcançar alguma coisa que a humanidade não conseguiu, que a família não conseguiu. Aqui, ó, o outro. Então a gente sempre exalta o outro, porque é um tipo de amor maravilhoso também, que faz com que a gente evolua. Então a gente traz as nossas memórias de ancestralidade, memória espiritual, a gente traz isso, a gente precisa aprender a amar as pessoas, aprender a amar o todo. Então tá aqui, ó, tá aqui, nosso coração, é o nosso quarto chakra. Aí nós temos o terceiro chakra, o amor próprio, que é o segundo chakra, e o primeiro chakra. E agora ele tá de sainha. Vamos colocar o primeiro chakra aqui. Nós temos nossos 7 chakras. E aí, onde entra a culpa? Ela entra arrebentando o amor próprio. A culpa, ela assim, destrói o amor próprio. Ela grita pra gente desse jeito: para, você não merece, quem é você? Por que você pode ter isso e ninguém tem? Ou por que você pode ter isso e as pessoas que estão à sua volta não têm? Por que você pode ter? Quem você pensa que você é? Pra que isso? Para que essa vaidade? Para que esse luxo todo de trocar o carro? Para que ter uma casa tão legal? Para que ser tão feliz assim? Está todo mundo sofrendo. A culpa chega aqui e fala assim: para com essa palhaçada de querer ser feliz, querer fazer a sua vida acontecer. Olha, o mundo está acabando. É isso que a culpa fala para você. A culpa vem, é aquela fala que a gente pode ter escutado alguma vez. Para você ir para o céu, você tem que ser humilde, que não tem nada a ver com culpa. Humildade não tem nada a ver com culpa. Vamos deixar muito claro o que é humildade, já que a gente está falando de virtudes. Humildade é não importa o que você tenha, o que você consiga na vida, você continua com a simplicidade, sabendo que você não é melhor que ninguém. Isso é humildade. Porque tem gente que não tem nada, mas porque tem uma garrafa de Guaraná na geladeira, ela se acha melhor que aquela pessoa que não pode comprar. Ou porque ela tem uma geladeira, ela se acha melhor e ela é arrogante, ela é orgulhosa, ela não compartilha com nada, com ninguém, porque ela é muito superior. Isso é falta de humildade. Isso é uma pessoa extremamente orgulhosa, arrogante, que é diferente de ter coisas. Você pode ter muitas coisas, realizar, ter uma vida maravilhosa e ser simples. Simples não é luxo e falta de luxo. Simples é saber que não importa o que você tenha,
você nunca vai ser melhor que o outro. E o outro nunca vai ser melhor que você. Gente, o dia que a gente conseguir fazer isso aqui, ó, trazer igualdade entre o que eu sinto por mim e o que eu penso e o que eu sinto do outro, e equilibrar, eu acho que nosso problema está resolvido. O outro, não importa se o outro for um artista, se for um presidente, se for um assassino, não importa. Ele não é pior e ele não é melhor que eu. Pode ser a pessoa mais famosa, a pessoa mais cruel do mundo, não importa, ele está na evolução dele. Nós não temos que julgar. Eu sou melhor que essa pessoa porque eu tenho inteligência, eu tenho estudo, eu tenho dinheiro, eu tenho uma casa. Não é melhor que ninguém. Nós não somos melhores que ninguém. Mas aqui nesse grupo eu tenho certeza que todas nós sabemos disso. O que talvez nós não sabemos é que também nós não somos pior que ninguém. Talvez isso ainda não... eu sei com a minha cabeça que eu não sou pior que ninguém. Mas de verdade eu sei. Lá na minha célula eu sei que eu não sou melhor que ninguém. Talvez eu não saiba. Talvez eu ainda ache que quem ganhou mais dinheiro que eu, aquela mulher, principalmente, vamos lá, aquela mulher bem sucedida, que ganhou muito dinheiro, que é famosa, ela é melhor do que eu. Aquela mulher que está sempre impecável, super, ela é melhor que eu. Não, ela não é. Aquela mulher que não tem nada, ela é pior que eu. Não tem nada a ver com uma coisa com a outra. O que tem aqui, que a gente luta e a gente trabalha todos os dias na nossa jornada, é ser melhor. Desculpa, gente, deixa eu tirar. É ser melhor do que a gente foi até então. Eu ser melhor que eu mesma. Eu melhorar o meu comportamento, eu estudo mais para ser melhor. A minha Thelma de amanhã vai ser melhor que a Thelma de hoje, porque ela vai entender mais sobre as coisas. Então, eu posso melhorar quem eu sou. Isso não tem nada a ver com o outro ser melhor ou pior que eu. Então, a humildade não tem nada a ver com você não ter coisas e se manter simples. Não, você vai se manter simples se o coração estiver puro, que é o trabalho que a gente está fazendo justamente agora no quarto chakra. Então, esse equilíbrio, vamos equilibrar o que eu sinto por mim e o que eu sinto pelo outro. Vamos colocar bonitinho aqui, porque onde já se viu a gente riscar nosso amor próprio? Nosso amor próprio tem que estar em alta, gente. Agora a gente só vai conseguir crescer o nosso amor próprio se a gente passar essa grande barreira da culpa. Tudo que você fizer de hoje em diante, quando você começar a perceber que você está parando, que você está deixando para trás, que você não está seguindo em frente mais, que você começou a desanimar, pensa se não tem uma culpa, se não tem algo aí te cutucando, uma angustiazinha, porque isso você vai estar lá no seu inconsciente. Está honrando quem? Que você não pode fazer coisas boas para você. E agora, o que eu quero explicar é um outro mecanismo, que eu vou apagar aqui, que esse é muito sério, que a gente vai entender. Depois disso aqui, não vai ter mais dúvida nenhuma do que é a culpa. Depois do que a gente fizer aqui. Olha só. Vamos definir o que significa cada chakra para a nossa evolução como pessoa. Eu tenho a matéria, eu tenho o nosso corpo, a nossa matéria, que é o primeiro chakra. Eu tenho o amor próprio, a nossa autoestima, autorrespeito, autocuidado. Eu tenho o meu poder pessoal. Eu quero, eu faço acontecer, eu planejo, eu estudo para aquilo, eu crio uma estratégia, eu faço a vida acontecer. Então aqui nós temos a nossa vida prática, meus pensamentos, minhas emoções em relação a mim e a minha vida material e física, tá? Aí temos o meio, aqui ó, entre os chakras espirituais e os chakras físicos, eu tenho um coração. Eu tenho um coração. E a culpa também está ligada aqui. Então eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Porque aqui no quinto, sexto e sétimo chakra são aquelas coisas que eu já trouxe de outras vidas. Eu desenvolvi talentos, habilidades, expressões de vida que eu posso ter e melhorar muito a minha vida. Eu tenho uma visão maior de tudo, eu tenho a minha sabedoria e eu tenho
as virtudes, que eu posso acessar as conquistas, os merecimentos do sétimo chakra. Então eu tenho aqui nos chakras espirituais o meu merecimento, aquilo que eu vim com direito, coisas positivas. Eu tenho coisas negativas? Tenho, mas a gente está cansada de ver as coisas negativas. As coisas negativas se mostram toda hora. Aqui eu estou falando das coisas positivas que eu trago para essa vida. Então quando aqui está limpo, meu coração está livre de culpa, eu consigo passar essa energia que está vindo. Vamos colocar, a minha bênção está chegando, eu trago a minha bênção para onde? Para a minha vida. Eu posso trazer as minhas bênçãos para a minha vida, certo? E aí eu melhoro a minha vida material, a minha vida física. Aonde entra a culpa? Ela entra aqui e aqui, no quarto, porque é em relação às pessoas, e no segundo, em relação a mim. Se eu não tiver isso aqui muito bem equilibrado, eu posso ter as coisas com o meu merecimento, eu tenho os meus merecimentos com o meu esforço. É a minha vida. Não importa o que os meus antepassados, ou não importa as pessoas que estão ao redor, porque cada um tem o seu caminho. Se eu tenho meus desejos de fazer coisas, fazer a vida acontecer, eu vou ter que fazer a coisa acontecer. Aí você se esforça muito, você traz tudo o que você pode trazer para passar pelo seu coração. Já começa aquela angústia: será que eu devo? Será que dá? Será que as pessoas vão me aceitar? E aí, com muito custo você passou do quarto para o terceiro chakra. Tá bom, eu posso. Na hora que vai passar para chegar no primeiro chakra, lembra? Tem que passar pelo segundo. Se a culpa estiver ali enchendo as paciências, não vai materializar. Você pode ter o merecimento que for, você pode ter conquistas que você teve em outra vida, você era uma pessoa super talentosa, tinha uma expressão bacana de vida, você tem muito amor para dar, você tem tudo para fazer, mas vou pagar com bastante coisa aqui. Mas existe um tamanho de uma culpa que na hora que ela chega, ela trava tudo. Qual é a ideia? Vamos começar a reparar mais em que momento a gente começa a andar para trás. Em que momento que você pisa firme e não quer mais. Tava indo. De repente, aí você começou a sentir um negocinho aí, para e fala assim: isso é o quê? Isso é culpa? Culpa de ser feliz? Isso é culpa porque eu sou mulher? Isso é culpa porque meus pais não tiveram o que quiseram na vida, não foram até... mas eles não tinham possibilidade. Então isso é culpa. Quando você começa a justificar, isso é culpa. Vamos respirar fundo e falar assim: cada um no seu caminho, e tudo que eu fizer de bom, eu liberto os próximos. Tudo que a gente fizer de bom para a gente, nós estamos liberando os próximos. Porque tudo que os pais, tudo que os professores, tudo que pessoas que estavam acima de você, na hierarquia da vida, fizeram de bom para eles, automaticamente liberaram para nós. O problema é que tudo que foi ruim para eles, automaticamente, a gente também tem uma trave, como se você pudesse ir até ali. As pessoas que vão em frente e conseguem realizar, conseguem alcançar, elas são livres da culpa. Por isso que elas conseguem, elas vão no esforço, a energia vai descendo, e vamos supor, aqui é a nossa matéria, é aqui, a energia vem até aqui, ela não para e começa a transformar. Você queria isso, você queria aquilo lá, começa a transformar em realidade. Por quê? Porque você está cheio de energia, cheio de planos, você faz acontecer. Aconteceu. Não aconteceu porque bem aqui começou a travar. Travou, não realizei. Vamos começar a investigar se há tanta culpa assim. Eu tenho culpa porque para fazer isso eu tenho que largar aquilo. Eu tenho culpa. Sabe até aquela coisa assim: se eu sair para fazer exercício, eu vou deixar em casa todo mundo sozinho. Puxa, mas
você vai ficar 24 horas fazendo exercício, você não pode tirar um pouquinho do seu domingo, você não pode tirar um pouquinho da noite. Ai, não, porque eu tenho muita coisa para fazer, já pensou deixar de arrumar a cozinha para ter que fazer alguma coisa por mim? É sim. Às vezes a gente tem que falar assim, dane-se a cozinha que tem que ser arrumada, aquela gaveta que está bagunçada, e eu vou cuidar um pouco de mim, porque enquanto você fica arrumando tudo lá fora, o essencial que é cuidar de você vai ficando para trás. Aconteceu uma coisa, quando a gente começou essa jornada, vou até contar aqui, um fato muito recente, aconteceu essa semana. Eu comecei a passar por uma pessoa que não quis entrar nessa jornada, porque está numa época muito difícil profissionalmente, trabalhando demais, e aí eu falei assim, olha, então eu vou te passando algumas coisas. Então tá, me conta. Aí eu contei logo no começo, no princípio do essencialismo, que a gente tem falado, né, primeiro encontro, segundo encontro, que é essencial, ver o que é essencial para você, a sua saúde, a saúde mental, a sua saúde emocional, principalmente a sua saúde física. Nossa, mas não dá. Eu falei assim, mas isso é essencial. A gente passa a vida inteira fazendo outras coisas, esquece o que é essencial. Essencial para nós é cuidar da saúde física, saúde emocional, saúde mental. E é isso que a gente faz aqui nessa jornada. Vocês perceberam que na verdade a gente está fazendo isso o tempo inteiro. Saúde física, primeiro chakra, saúde emocional, segundo chakra, saúde mental, terceiro chakra. A gente está trabalhando isso o tempo inteiro, falando sobre isso. E a pessoa, não, porque porque eu não estou numa hora de fazer isso, eu vendo que a coisa está azedando, eu estou vendo que eu estou acompanhando. De repente teve um problema sério no intestino. Nossa, parou de funcionar. E começou, passou mal sufoco. Aí veio conversar comigo, e não sei o que, e eu fazendo reiki, fazendo coisa, e tomando remédio, e fui no médico, no hospital. E aí assim, nossa, eu nunca mais vou deixar de olhar para o meu corpo, eu nunca mais, porque aí o resto tudo ficou para trás. Que era super importante, que era a coisa mais importante que saúde, que qualquer coisa. Não, porque agora eu tenho que trabalhar. A gente cansou de fazer isso. Nós cansamos de fazer isso, gente. Quantas mil vezes a gente falou assim, dane-se, não dá para dormir, não durmo. Não dá para fazer, não vou fazer, não posso fazer exercício, não tem tempo. E não tem tempo, a hora que a coisa azeda, aí começa, puxa, você precisa, não, agora eu prometo. Aí começa, prometo Deus, prometo que eu nunca mais vou deixar de olhar para mim. Nossa, eu vou começar a comer mais fibra. Nossa, eu vou começar a tomar água. Também eu não fazia mais exercício, não tomava água, não comia, estava comendo só lanche. Aí começa. E a gente já passou dessa fase, né? A gente já está na fase de eu vou olhar para a minha vida, eu vou fazer a minha vida acontecer, eu vou mudar meus hábitos. E é isso, gente, é mudando os nossos hábitos. Mas até a mudança de hábito tem ali tal da culpa. Por quê? Porque mudar o hábito significa a gente começar a dedicar tempo para outras coisas que a gente não conseguia. Aliás, gente, se tem um hábito que eu consegui, vou até falar isso para vocês antes da que a gente não está se vendo mais, né? Online ao vivo, que eu queria falar para vocês. Um dos hábitos que eu mais queria mudar, que era a alimentação. Eu estava comendo muito pão, tomando muito leite, uma coisa que eu sabia que estava errado, comendo besteira durante o dia. E lembra que eu falei no último encontro nosso, há umas 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, que eu tinha descoberto o que a neurociência estava falando, que você tinha que criar uma outra paixão para sobrepor aquela? Eu não consigo tirar os beliscos, eu não consigo tirar essas coisas, mas eu comecei desde aquele dia a comer fruta toda vez que eu quero comer alguma coisa. Eu não estou com vontade de comer fruta, mas eu quero comer alguma coisa, vai ter que ser fruta. Só que eu vim fazendo isso, então é fruta, não importa que fruta seja, pode ser qualquer fruta. Eu não estou vendo se vai engordar ou não, eu quero ver que eu não quero comer fora de hora. E aí agora, eu já estou criando o hábito de comer fruta no momento que não era para comer nada. E aí eu comecei a passar a comer muito mais fruta que eu já comia, porque eu comia umas 3 frutas por dia, mas agora eu como muito mais fruta, meu intestino está funcionando muito melhor. Eu parei de ficar beliscando pão, de comer pão com manteiga. Então, eu estou conseguindo. Eu como pão de manhã, pão com manteiga, eu como. Só que o que me incomodava era comer isso durante o dia, assim, eu já comi nos momentos certos. E aí, do nada, eu ia lá e comia um pão. Pô, não é, gente? Não há corpo que aguente isso, que não vai engordar, não tem como. Você comer massa do nada. Agora a fruta não. A fruta de alguma forma está caindo super bem, eu estou super satisfeita com isso. Então lembra daquela dica sobre você substituir, porque tirar um hábito é muito difícil, mas por exemplo, substituir, que já que eu quero beliscar, que seja uma coisa boa. Então isso que eu queria falar para vocês.
E nós vamos falar sobre culpa. Eu quero vocês falando no grupo. Não consegui fazer um vídeo menor, porque esse assunto precisava ser falado mais coisas. Mas assistem 2 vezes, né? Quando ficar maior, eu vou falar lá no grupo isso. E nós vamos falar sobre as culpas. Eu quero muito que vocês contem pra mim essa percepção de culpa, viu? A percepção é a coisa mais importante no nosso caminho de amor próprio. É perceber o momento que eu não estou fazendo por mim porque existe uma culpa, que eu não estou indo atrás dos meus sonhos porque tenho uma culpa. Por quem que eu estou honrando? O que eu estou fazendo comigo? Tá bom? Vamos falar muito ainda sobre isso a semana inteira. Beijo, turma!